Em tempos onde um simples corte elétrico pode alterar nossas vidas, imaginar um colapso total não parece tão descabido. E se amanhã você acordar sem eletricidade, sem água potável, sem supermercados abertos, sem internet, o que para muitos seria o começo do caos, para os sobreviventes bem preparados seria apenas um novo desafio. E curiosamente, os melhores conselhos nem sempre vêm de laboratórios ou academias militares modernas, mas de sabedoria acumulada durante séculos. Hoje vamos explorar 8 engenhosos sistemas de água medievais tão eficazes que ainda poderiam fazer a diferença entre a vida e a morte se o mundo colapsasse amanhã. É hora de construir sua própria fortaleza aquática. Primeira, cisternas de castelos. Quando você imagina um castelo, pensa em muros de pedra, torres e fossos. Mas talvez a característica mais importante fosse a que não se podia ver, a cisterna. Agora, os poços eram comuns e frequentemente a primeira opção, mas eram vulneráveis, poderiam secar, ou pior ainda, ser envenenados por um inimigo. Assim, os engenheiros medievais se tornaram inteligentes. Projetaram sistemas que dependiam de uma fonte que nenhum exército poderia cortar jamais: a chuva. Eles canalizavam a água de todos os telhados e pátios para enormes depósitos subterrâneos. Não eram simplesmente buracos no chão, eram tanques impermeáveis cuidadosamente construídos. E alguns até tinham filtragem incorporada que utilizava camadas de areia e cascalho para limpar a água antes de armazená-la. Essa água da chuva armazenada poderia ser a diferença entre resistir e se render. A beleza dessa ideia é sua simplicidade e o quão bem funciona. E esses princípios são tão relevantes hoje quanto foram há 1000 anos. Nos desconectamos bastante da origem de nossos recursos, especialmente da água. Este projeto é uma forma realmente genial de mudar isso, construindo sua própria fortaleza aquática moderna, planejando sua fortaleza doméstica moderna. Um pouco de planejamento é o que separa um grande projeto de uma frustrante pilha de peças. Você tem que pensar como um arquiteto de castelo. Considere seu terreno, seus materiais e o que você precisa. Em primeiro lugar, a seleção do local. A chave é sua superfície de captação, que para nós será um telhado. O ideal é que o telhado seja feito de algo não tóxico, como metal, ardósia ou telhas de barro. Você pode coletar água de um telhado de telhas de asfalto, mas deve ter em mente que a água é melhor para usos não potáveis, como regar o jardim, já que às vezes pode filtrar produtos químicos. Para esta construção, focaremos em um sistema para uso em jardins e emergências. Em seguida, decida onde você colocará seu tanque de armazenamento ou cisterna. Assim como nos velhos tempos, o melhor lugar é estável, sombreado e perto de onde você realmente utilizará a água. Se possível, enterrar o tanque, mesmo que seja 1 ou 2 palmos, ajuda a manter a temperatura da água estável e fresca, assim como aquelas torres de pedra subterrâneas faziam. Isso retarda o possível crescimento de algas ou bactérias. Agora vamos falar sobre os materiais. Estamos misturando métodos da velha escola com materiais novos e fáceis de encontrar. Aqui está a sua lista de compras para o sistema de coleta: calhas padrão e duto de descida. Se você já tem, está um passo à frente: um desviador de duto de descida. Esta é uma peça-chave moderna que age como um sistema de primeira descarga. Falaremos mais sobre isso em um momento. Para o filtro medieval, um barril de qualidade alimentar ou outro recipiente grande e resistente. Um barril de 113 a 208 litros é um tamanho ideal. Uma torneira para a parte inferior do barril do filtro.
Cascalho grosso do tamanho aproximado de bolinhas de gude grandes. Cascalho fino, frequentemente chamado de cascalho de ervilha, areia grossa. Um pequeno pedaço de tela de mosquiteiro ou tecido permeável. Para o tanque de armazenamento da cisterna, um grande tanque de armazenamento de grau alimentício. Geralmente, são de plástico polietileno e vêm em todos os tamanhos, de 189 litros a milhares. Para um sistema doméstico sério, um tanque de cerca de 946 litros é um fantástico ponto de partida. Certifique-se de que seja opaco para bloquear a luz solar. Uma mistura de acessórios de PVC, tubos e vedante para conectar tudo. Você provavelmente precisará de algumas curvas, adaptadores e um par de válvulas de fechamento. Reunir esses materiais é sua primeira missão. Pense nisso como na obtenção de pedra e madeira para os muros de sua fortaleza. Uma vez que você tiver tudo, estará pronto para começar a construir a versão passo a passo. Montagem do sistema de captação. Passo 1. A conexão da calha e do duto de detida. Nossa coleção começa no telhado. Primeiro, certifique-se de que suas calhas estejam limpas. O primeiro toque de magia moderna é o desviador de duto de descida. Este dispositivo é instalado diretamente em seu duto de descida existente. É assim que funciona. Ele permite que os primeiros litros de chuva, o material que lava toda a poeira, excrementos de pássaros e pólen do telhado, fluam pelo duto original. Uma vez que uma pequena câmara no interior é preenchida, um mecanismo é ativado e envia toda a chuva mais limpa que sai através de uma mangueira, que chegará ao nosso filtro. Esta é nossa versão moderna e automatizada da bacia de sedimentação medieval. É um dispositivo simples e brilhante que melhora seriamente a qualidade da água que você coleta. A instalação geralmente é bastante simples. Você cortará uma seção do duto de descida, colocará o desviador e o vedará. Passo 2. Construção do filtro medieval. Aqui é onde realmente trazemos um pedaço de história para o nosso quintal. Pegue seu barril de qualidade alimentar. Perto da parte inferior, perfure cuidadosamente um orifício e instale a torneira, garantindo uma vedação hermética, usando as juntas incluídas e talvez um pouco de selante de silicone. Por esta torneira sairá nossa água filtrada. Agora vamos construir as camadas e a arte que existem há séculos. Primeiro, coloque o pedaço de tela mosquiteira sobre o interior do orifício da torneira. Isso simplesmente evita que os materiais do filtro se desgastem. Agora, comece a colocar de baixo para cima uma camada de 10 a 15 centímetros de cascalho grosso. Isso cria um espaço para a água filtrada se acumular e evita que as camadas mais finas obstruam a saída. Em seguida, uma camada de 10 a 15 centímetros de cascalho fino, cascalho de ervilha. Essa camada começa a filtrar pedaços menores de resíduos. Acima disso, há uma camada espessa de areia grossa de 20 a 25 centímetros. A areia é o verdadeiro cavalo de batalha do nosso filtro, retendo todos aqueles sedimentos finos e outras partículas. Por último, adicione uma camada mais fina de cascalho de ervilha na parte superior. Essa camada atua como proteção contra respingos para que a água que entra não faça um buraco na areia. E assim, seu filtro estilo medieval estará pronto. Pode parecer simples, mas essas camadas graduadas que trabalham com a gravidade são uma técnica de limpeza realmente poderosa. Preparamos um arquivo com essas unidades em centímetros e padrões internacionais que você pode encontrar no primeiro comentário fixado. Passo 3. Preparação e colocação da cisterna. É hora do nosso armazenamento principal. Escolha um local para seu tanque grande. É uma boa ideia
construir uma base nivelada e estável usando cascalho ou blocos de concreto. Isso garante que o peso massivo da água seja distribuído de maneira uniforme. E como falamos, se você puder escavar um pouco para que o tanque fique parcialmente abaixo do solo, obterá a estabilidade térmica que tornou as cisternas antigas tão fantásticas. Você precisará de 2 orifícios na parte superior do tanque. Um é a entrada para a água filtrada, o outro é para o tubo de transbordamento. A entrada deve estar localizada de forma que se conecte facilmente à torneira do filtro. O transbordamento deve estar logo perto do topo do tanque. Passo 4. Conectando o sistema. Vamos conectar tudo. Coloque o barril do filtro sobre um suporte ou sobre alguns blocos de cimento, de forma que sua torneira esteja mais alta do que a entrada do sistema principal. A gravidade é a nossa bomba aqui. Passe um tubo ou uma mangueira resistente do desviador do duto de descida para a parte superior do barril do filtro, deixando-o repousar sobre essa camada superior de cascalho. Em seguida, passe um tubo da torneira localizada na parte inferior do filtro para o orifício de entrada na parte superior da cisterna. Use tubos e acessórios de PVC para obter uma conexão segura e durável e certifique-se de que tudo esteja bem vedado. Por último, instale o vertedouro. Esta é uma característica de segurança crítica. Conecte um tubo ao orifício de transbordamento e passe-o para longe das fundações de sua casa, talvez para um canteiro de jardim ou uma área de drenagem. Quando o tanque se enche, isso evita que a água se acumule ou transborde e cause uma lavagem. Passo 5. Acessando a água. O último passo é tirar a água. Um poço de castelo que tinha um balde instalará uma torneira. A maneira mais fácil é instalar uma perto do fundo do tanque de armazenamento principal. Se você colocar o tanque sobre uma plataforma resistente de blocos de concreto, será fácil colocar um regador ou um balde logo abaixo. Para uma configuração mais sofisticada, você pode conectar uma pequena bomba não submersível para impulsionar a água através de uma mangueira. Colheita e manutenção da água. Agora, dê um passo para trás e veja o que você construiu. Do telhado ao desviador, passando pelo filtro, até o tubo e a torneira, você criou um sistema de água completamente autossuficiente, baseado em séculos de engenharia comprovada. A primeira colheita e a apresentação do resultado. Existe um tipo de satisfação especial que se obtém ao ver como um sistema construído com suas próprias mãos realmente funciona. A primeira chuva, depois de terminar, é um momento verdadeiramente gratificante. Você verá a água jorrar do telhado, observará o primeiro desviador de descarga fazer seu trabalho e, em seguida, verá um fluxo constante começar a pingar para seu filtro. Se você levantar a tampa do barril do filtro, poderá ver a água se acumulando na parte superior, filtrando-se lentamente através das camadas de areia e cascalho. E então chega o momento mágico: abrir a torneira do filtro e ver sair um jato de água clara e limpa, pronta para encher sua garrafa. É uma transformação visível. A água de escoamento, que antes era apenas uma poça de lama, é agora um valioso recurso armazenado. Depois de algumas boas chuvas, sua cisterna começará a encher. Aquele tanque de 946 litros agora contém mais de 900 quilos de água, um recurso importante para seu jardim, seja para lavar ferramentas ou como um backup fundamental em caso de emergência. Quando o sol do verão bate forte e o chão racha, você pode ir até seu regador, abrir a torneira e encher um regador com água da chuva fresca e clara. Você não depende mais completamente da torneira municipal.
está utilizando um recurso que literalmente cai do céu de forma gratuita. Este sistema faz mais do que simplesmente regar suas plantas. Ele muda sua relação com o seu ambiente. Você começa a prestar mais atenção ao clima e realmente começa a apreciar uma boa chuva. Você está dando um passo, por menor que seja, em direção ao tipo de resiliência que não era um hobby para nossos antepassados, mas simplesmente um fato da vida. Você não apenas construiu um projeto, você construiu uma fortaleza de água. Mantendo sua fortaleza de água. Um castelo precisava de manutenção constante e nosso sistema de água da chuva não é diferente. Um pouco de manutenção garante que seu sistema funcione perfeitamente e que sua água se mantenha limpa por anos. A boa notícia é que é algo bastante simples. Primeiro, pense em suas calhas como a linha de frente. É necessário revisá-las e limpá-las pelo menos 2 vezes ao ano, normalmente na primavera e no outono. Um monte de folhas pode obstruir todo o periosistema e jogar sujeira na água. Colocar alguns protetores de tela simples sobre as calhas pode tornar essa tarefa muito mais fácil. Em segundo lugar, o filtro em si precisa de um pouco de carinho. Com o tempo, essa camada superior de areia ficará entupida com todo o sedimento fino que ela tem retirado. Uma vez por ano, ou quando você notar que a água flui muito mais lento, é hora de fazer uma manutenção rápida. Basta remover 1 ou 2 polegadas superiores de areia, é onde está a maior parte da sujeira, e substituí-la por areia fresca e limpa. A cada poucos anos, você pode querer substituir todo o meio filtrante, mas na maioria dos casos, limpar a camada superior é suficiente. Por último, dê uma olhada na própria cisterna. Mantenha a tampa bem fechada para evitar a entrada de detritos e luz solar. Uma vez a cada 1 ou 2 anos, é uma boa ideia esvaziar o tanque e fazer uma inspeção rápida. Com o tempo, um pouco de sedimento fino pode passar pelo filtro, mas é fácil de enxaguar, garantindo que seu tanque de armazenamento permaneça limpo. Seguindo estes passos simples, calhas limpas, filtro novo, tanque limpo, seu sistema o manterá abastecido de água por muito, muito tempo, desvendando segredos esquecidos de captação de água. Então aí está, um sistema de coleta de água da chuva completamente funcional, baseado em princípios testados por 1000 anos. Começamos com o problema de um cerco medieval e terminamos com uma solução prática para o lar moderno. Ao combinar o conhecimento da velha escola com materiais modernos, criamos algo sustentável, resistente e, honestamente, profundamente satisfatório de construir e usar. Você tomou um dos recursos mais essenciais da vida e trouxe a fonte diretamente para o seu quintal. Este projeto é muito mais do que o resultado final. Trata-se de aprender, construir e se tornar um pouco mais autossuficiente. É uma conexão com o engenho do passado e um passo sólido em direção a um futuro mais sustentável. Se você achou útil essa combinação de história e construção prática e acredita em construir uma vida mais resiliente, continue e clique no botão de inscrição e no ícone do sino. Você não vai querer perder o que estamos construindo a seguir. Temos muito mais tecnologia esquecida para recuperar. E quero ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e me diga se você já tentou um projeto como este. O que funcionou? O que não funcionou? Ou me diga que peça de tecnologia medieval devemos tentar abordar a seguir. Obrigado por me acompanhar nisso. Agora vá e construa algo atemporal. Outras técnicas medievais de captação de água. Você acabou de testemunhar como os castelos medievais alcançaram a independência hídrica graças a um único e brilhante sistema de água da chuva.
Mas isso é o que tornava as comunidades medievais verdadeiramente imparáveis. Elas não dependiam de uma única fonte de água, dominavam múltiplas técnicas, criando uma rede completa de segurança hídrica que nunca falhava. O que aconteceria se o seu poço secasse? O que aconteceria se parasse de chover? A gente medieval tinha planos de backup para seus planos de backup. Desde varas de radiestesia que dançavam sobre nascentes ocultas até redes de nevoeiro que capturavam água do ar, eles desenvolveram 7 técnicas adicionais de busca de água que transformavam qualquer paisagem em uma fonte confiável de água. Descobramos os métodos esquecidos que mantiveram civilizações inteiras hidratadas quando a seca ameaçava transformar os campos em pó. Imagine que o poço de sua aldeia secou sob um sol implacável e que cada gole pode significar a diferença entre a vida e a morte. Neste vídeo, você descobrirá 7 engenhosos truques medievais para encontrar água que mantinham comunidades inteiras vivas, quando a seca ameaçava transformar os campos em pó. Desde varinhas que dançam sobre nascentes ocultas até mapas monásticos sagrados e tubulações de madeira alimentadas por gravidade, esses métodos há muito esquecidos ainda contêm lições práticas para as fazendas atuais, que vivem fora da rede, e a preparação para emergências. Viajemos sob a pedra e a palha para recuperar os segredos em que nossos antepassados confiaram e não voltar a sentir sede nunca mais. Primeira vara de aveleira para a radiestesia. Imagine-se parado na beira de um campo ressecado, segurando uma simples vara de aveleira em forma de U. Enquanto você caminha, os 2 ramos da vara começam a se cruzar ou a girar em suas mãos como se puxados por uma força invisível, indicando que há água fluindo em algum lugar abaixo da superfície. Esta era a essência da radiestesia medieval, uma prática tão difundida que os manuais do século XII documentam que tanto o clero quanto os camponeses recorriam à ferramenta do bruxo da água para localizar nascentes ocultas. Ao contrário dos céticos, que descartam a radiestesia como pura superstição, ensaios modernos cegos mostram uma taxa de acerto significativamente superior ao acaso, especialmente em zonas rurais, onde os sinais geológicos são sutis. Os geólogos teorizam que o subconsciente do radiestesista reage a pequenos movimentos musculares ou sinais ambientais, variações na umidade do solo, densidade da vegetação ou até mesmo mudanças nos campos magnéticos. Embora o mecanismo exato permaneça um mistério, de fato, a vara de aveleira se torna um geofone de baixa tecnologia e um instrumento de biofeedback, tudo em um. As comunidades medievais valorizavam a radiestesia por seu baixo custo e portabilidade. Ao buscar água para novas habitações ou poços, contratar escavadoras para perfurar aleatoriamente poderia arruinar os escassos recursos de uma família. Em vez disso, um radiestesista local percorreria o terreno por um dia, marcando locais promissores. Após um poço de teste bem-sucedido, muitas vezes apenas um buraco estreito, a aldeia investia em revestir e cobrir um poço mais substancial. Hoje em dia, pequenas fazendas e moradias off-grid estão ressuscitando a radiestesia como uma ferramenta de estudo preliminar econômica. Uma caminhada de radiestesia pode reduzir as despesas de perfuração ao focar o equipamento pesado em locais de alta probabilidade. Oficinas e canais do YouTube dedicados à radiestesia moderna estabelecem paralelos com as práticas medievais, ensinando aos entusiastas como ler sinais ambientais sutis junto com as respostas das varas. Ainda assim, a integridade importava. Os radiestesistas medievais geralmente agiam sob juramentos, compartilhando o risco comunitário,
Então, uma pista falsa poderia custar mais do que tempo perdido, poderia arruinar toda uma temporada de colheita. Os aldeões combinavam leituras de varas com indicadores de superfície, grupos de musgo, rastros de animais e até a direção do crescimento das folhas de grama, criando um método híbrido, místico e empírico. À medida que redescobrimos essas habilidades ancestrais, descobrimos que a simples dança da vara de aveleira sobre a terra ressecada não é mero folclore. É um testemunho do engenho humano que combina observação, intuição e um toque de magia. Segunda, nascentes sagradas mapeadas pela igreja. Imagine o silêncio de um claustro iluminado por velas, o suave roçar da pena sobre o papel, enquanto um monge traça os contornos das paredes da capela e registra secretamente o gotejar da água logo além da pedra. Nos mosteiros medievais, os homens santos não eram apenas guardiões da fé, eram hidrólogos com túnicas encapuzadas. Ao mapear as nascentes perenes que alimentavam os jardins de seus claustros e suas enfermas, os monges compilavam fotografias secretas de água que dava vida. Para o leigo, esses poços eram milagrosos, mas na prática localizavam-se acima de aquíferos rasos e calcário fraturado. As comunidades monásticas mantinham esses locais de nascente com reverência, rituais anuais, procissões de irmãos vestidos com hábitos, encantando os aldeões e reforçando o respeito comunitário pelo poço. Essas cerimônias também serviam para realizar inspeções práticas, reparar vazamentos, limpar juncos e aprofundar o canal. Ao longo dos séculos, esse arquivo vivo de locais de nascente ficou codificado nas margens dos manuscritos e nos afrescos das capelas, visíveis apenas para aqueles familiarizados com os glifos e símbolos esotéricos do mosteiro. As escavações arqueológicas em abadias cistercienses revelam bebedouros de pedra, esculpidos na rocha, muitas vezes citados logo além do claustro. Essas bacias coletavam água por meio de calhas ocultas e a canalizavam para tubulações de chumbo para preparo de cerveja, cozinha e cura de doenças. Cronistas como Guilherme de Malmesbury observaram que certas nascentes nunca falhavam, mesmo em épocas de seca, graças à cuidadosa manutenção por parte dos monges e a um profundo conhecimento da geologia local, transmitido de geração em geração. Na prática, os aldeões seculares frequentemente solicitavam acesso à sua abadia. Aos senhores monásticos eram concedidos privilégios, dias de mercados celebrados na nascente, dízimos em troca de direitos de água e orientação para construir seus próprios canais de alimentação para as aldeias. Através dessa simbiose, a igreja tornou-se autoridade espiritual e hidrológica. Hoje em dia, pesquisadores reconstroem esses mapas de água medievais usando lidar e radar de penetração no solo, confirmando que muitas nascentes sagradas se alinham com fraturas de aquíferos kársticos. As comunidades fora da rede e as aldeias ecológicas agora estão digitalizando essas raízes antigas, combinando a precisão medieval com os SIG modernos para reviver nascentes alimentadas por gravidade, sem bombas elétricas. Ao compreender como os monges traduziram a geologia em teologia, aprendemos uma lição dupla. A reverência garante a manutenção e a observação disciplinada desvenda recursos ocultos à vista de todos. Em um mundo que luta por água sustentável, o mapa de nascentes medievais feito pela Igreja oferece um modelo que combina igualmente fé, ciência e administração comunitária. Terceiro poço cônico, com revestimento de argamassa de cal. Os aldeões começaram o processo cavando uma boca larga e depois diminuindo gradualmente o diâmetro, criando um funil que canalizava a água para o interior e permitia que a terra solta
caísse em vez de obstruir o interior, uma vez que a profundidade desejada alcançava o lençol freático. O construtor colocava pedras ao redor do perímetro do poço, cada camada ligeiramente menor que a anterior, criando aquele perfil cônico distinto. Para segurar essas pedras e selar os vãos, aplicavam argamassa de cal, uma mistura de cal viva, areia e água. Esse revestimento beijado por pedras impedia que o lodo se infiltrasse e selava as rachaduras que podiam introduzir contaminantes, garantindo que a água permanecesse clara e fresca. A escolha da cal não foi arbitrária. As propriedades alcalinas da cal viva neutralizavam os elementos ácidos do solo, inibiam o crescimento bacteriano, uma forma antiga de purificação da água. Em regiões com abundante pedra calcária, como as colinas de Tilton ou partes da Normandia, obter cal era simples. Fornos de cal assavam conchas de ostras ou giz para criar cal viva, que os aldeões depois apagavam com água para formar uma argamassa viável. À medida que as estações se tornavam duras e a seca tomava conta dos campos, os poços cônicos minimizavam a exposição da superfície. A abertura cônica reduzia a luz solar direta e o vento sobre a água, freando drasticamente a evaporação. As rotinas de manutenção incluíam a aplicação periódica de argamassa de cal fresca e a raspagem do acúmulo mineral, uma tarefa que frequentemente era atribuída durante dias de trabalho comunitário, regidos pelo costume local ou por um decreto da igreja. As configurações artísticas modernas ecoam esses princípios. Os agricultores instalam revestimentos cônicos e usam argamassas de cimento, formuladas com misturas de cal ecológicas, equilibrando a integridade estrutural com a permeabilidade. Ao revisar os poços cônicos medievais, os construtores off-grid atuais obtêm conhecimentos sobre a purificação passiva e a construção sustentável, métodos simples nascidos da necessidade, refinados por séculos sob céus escaldantes. Quarto, sistemas de captação de chuva em telhados de palha. Imagine um conjunto de telhados de palha espessos, cujos ângulos acentuados transformam as gotas de chuva em riachos ordenados que escorrem para calhas de madeira. Nas aldeias medievais, os construtores cobriam as casas com palha não apenas como isolamento, mas também como primitivos coletores de água da chuva. O segredo estava nas canas ou na palha, entrelaçadas, naturalmente resistentes à água e abundantes. Elas canalizavam as precipitações com surpreendente eficácia. Os aldeões construíam calhas de madeira abertas, frequentemente com troncos ou pranchas escavadas ao longo dos beirais. Durante as tempestades, a água que caía em cascata sobre o telhado de palha se acumulava nessas calhas antes de ser despejada em barris, lagoas ou até mesmo poços rasos. O cálculo da área de captação era intuitivo. Um telhado de 10 metros por 6 metros podia produzir mais de 60 litros de chuva por metro quadrado, suficiente para abastecer de água potável, bebedouros para o gado ou irrigação durante períodos secos. A manutenção era simples, mas essencial. A cada primavera, as famílias locais substituíam as seções de palha desgastadas e limpavam as calhas de detritos, folhas, galhos e ninhos de pássaros para garantir um fluxo desobstruído. Os telhados de palha, com manutenção adequada, duram até 20 anos, tornando-os um investimento de duplo propósito e economicamente viável. Os entusiastas atuais de sistemas off-grid adaptam o modelo medieval com materiais modernos, metal corrugado, calhas de PVC e desviadores de primeira descarga. Mas o princípio continua o mesmo: maximizar a área de superfície, minimizar perdas. Quinta, calhas e tubulações de madeira.
Imagine troncos ocos colocados um após o outro, formando uma fita de madeira enterrada que guia a água subterrânea de uma fonte oculta diretamente para o coração da aldeia. Conhecidos em toda a Europa medieval, esses canais subterrâneos e sistemas de tubulações de madeira eram uma forma simples, mas engenhosa, de aproveitar aquíferos rasos sem a necessidade de escavações complexas ou mecanismos de elevação. Os aldeões identificavam um lençol freático confiável, muitas vezes perto de nascentes ou margens de rios, e cavavam uma vala rasa ao longo desse contorno. Nesta vala, colocavam troncos de amieiro, carvalho ou pinho, cuidadosamente ocos com cinzéis e enxadas. Cada seção do tronco tinha extremidades cônicas para um encaixe perfeito e hermético, e as juntas eram seladas com musgo, pelo de animais ou alcatrão para evitar vazamentos. Todo o conjunto era suavemente inclinado para baixo, usando a gravidade para manter um fluxo contínuo para as torneiras ou poços comunitários. Como a madeira naturalmente resiste à putrefação quando constantemente submersa, essas tubulações enterradas podiam durar décadas com manutenção mínima. A manutenção envolvia inspeções ocasionais em condutos de ar acessíveis, poços verticais curtos cobertos com tampas de madeira, onde os aldeões verificavam se havia bloqueios ou seções danificadas. Se um tronco apodrecesse ou rachasse, um segmento de substituição poderia ser feito com madeira nova e colocado no lugar sem perturbar todo o sistema. Registros históricos da Inglaterra do século XIII descrevem propriedades com condutos de água esculpidos em olmo que abasteciam tanto as cozinhas quanto os vinhedos. Na França, os peregrinos que seguiam o caminho de Santiago observaram aldeias com canais de madeira cobertos que alimentavam bebedouros de pedra gravados com o brasão da aldeia, símbolos orgulhosos de autossuficiência. As enfermarias monásticas na Alemanha utilizavam tubulações de madeira similares para transportar água de nascente para os jardins de ervas e os quartos dos pacientes, garantindo assim um suprimento constante de água fria para curar hematomas. Em projetos modernos de restauração rural, entusiastas estão recuperando as técnicas de drenagem subterrânea usando madeira de origem sustentável e selantes de grau alimentício. Algumas aldeias ecológicas integram tubulações de madeira ao lado de sistemas plásticos, valorizando a abordagem medieval por sua baixa pegada de carbono e o uso de materiais locais. Arqueólogos também reconstroem esses condutos para estudar engenharia hidráulica, descobrindo como ferramentas simples e trabalho comunitário moldaram o acesso à água muito antes das bombas industriais. Hoje em dia, a adoção de soluções de baixo impacto pode inspirar uma infraestrutura hídrica resiliente, prova de que, às vezes, os métodos mais antigos ainda são os mais sábios. 6. Redes, antinevoeiro e cortinas de linho. Antinevoeiro, à medida que o nevoeiro chega à costa, as gotas microscópicas colidem com as fibras e se fundem em pérolas maiores que caem em canais que as esperam. Os pescadores e salineiros medievais da faixa atlântica observaram esse fenômeno e adaptaram lençóis de linho, frequentemente resgatados de velas desgastadas, como coletores passivos de água. O processo começou com a seleção do tecido adequado, a hidrofilicidade natural do linho e sua trama apertada o tornavam ideal para capturar a umidade sem rasgar com rajadas de vento. Os aldeões montavam estruturas com postes de bambu ou de aveleira, amarrados entre si a barlavento das habitações. Ao amanhecer, caminhavam ao longo das redes com remos de madeira desprendendo as gotas acumuladas para calhas de madeira esculpida. Em menos de uma hora,
Uma única cortina de 2 por 3 metros podia produzir entre 10 e 15 litros de água, suficiente para abastecer poços ou irrigar pequenas hortas. Os relatos históricos da Galícia do século XIV indicam que as mulheres se reuniam nas linhas de nevoeiro todas as manhãs, transformando a coleta de água em um ritual comunitário. Cantos e orações acompanhavam seu trabalho, entrelaçando o trabalho prático com a crença cultural na Mãe Nevoeiro, um espírito que se acreditava abençoar a colheita com cada brisa carregada de umidade. Embora esteja impregnado de folclore, o princípio subjacente reflete as iniciativas modernas de coleta de nevoeiro no deserto do Atacama, no Chile, onde os coletores de malha fornecem água vital para as comunidades secas das terras altas. As redes de nevoeiro medievais eram frágeis e exigiam reparos frequentes. Os painéis de linho se desfiavam nos pontos de fixação e o ar salgado da costa corroía as armações de madeira. Os aldeões desenvolveram técnicas de manutenção simples, escovavam as redes com cinzas de algas para repelir o mofo e oleavam os postes com emulsão de óleo de peixe para evitar a putrefação. Essa manutenção permitiu sustentar o sistema durante períodos secos prolongados, quando as nascentes secavam e as chuvas eram escassas. Os arquitetos sustentáveis de hoje se inspiram nesses precursores medievais. Malhas de captação de nevoeiro fabricadas com polietileno de alta densidade são encontradas nas cristas costeiras de todo o mundo. No entanto, o modelo medieval nos lembra que os materiais locais e o esforço comunitário podem alcançar resultados similares. Sétima, extração de seiva potável de árvores. Imagine um bosque de bétulas e bordos, cujos troncos brilham sob a luz do sol. Os aldeões medievais se aproximavam desses gigantes silenciosos com cuidado, raspando um pequeno pedaço de casca e inserindo um tubo de madeira, um simples tubo esculpido em sabugueiro ou aveleira. À medida que a seiva das árvores fluía, eles coletavam uma gota constante de um líquido quase transparente, às vezes doce, às vezes ligeiramente adstringente, mas sempre vital em tempos de seca. A extração de seiva de árvores não se limitava às florestas temperadas. Videiras e acácias produziam líquidos potáveis em mais regiões. Conhecimento era transmitido através da tradição oral. Deve-se aproveitar no início da primavera, quando a seiva sobe. Evite danificar o câmbio fazendo cortes superficiais e feche a ferida após a colheita para prevenir infecções. Os herbalistas monásticos registraram essas práticas em livros de ervas, elogiando as suaves propriedades antissépticas da seiva e sua capacidade de estancar pequenas hemorragias. Os lares medievais armazenavam seiva em jarros de cerâmica e, às vezes, a fermentavam para obter bebidas de baixo teor alcoólico para uma conservação mais longa. Em assentamentos de fronteira, uma única floresta podia suprir as necessidades de água potável de uma família por semanas, reduzindo a dependência de poços pouco confiáveis. Como a extração exigia ferramentas mínimas e deixava as árvores praticamente intactas, oferecia uma fonte de água renovável quando os aquíferos secavam. Os sobreviventes modernos e os permacultores estão recuperando a extração de seiva de árvores como medida de emergência. Oficinas ensinam aos participantes como identificar espécies adequadas, perfurar orifícios piloto com ferramentas manuais e colocar bicos reutilizáveis. O rendimento de seiva varia. A bétula pode gotejar 1 litro por dia por árvore, de modo que pequenos pomares de árvores cortadas podem sustentar cabanas isoladas da rede durante as estações de escassez. Estudos arqueobotânicos confirmam a existência de artefatos
usados para extrair seiva de árvores, espaios e recipientes para coleta de seiva em fazendas medievais de toda a Europa e Ásia, destacando a adoção generalizada dessas práticas. Hoje em dia, a combinação da extração de água de árvores com técnicas de aproveitamento da água da chuva e das águas subterrâneas cria um portfólio de água diversificado. Assim como as aldeias antigamente equilibravam nascentes, telhados e árvores vivas para sobreviver às secas mais ferozes, essas 7 técnicas medievais de busca e coleta de água mostram como nossos antepassados transformaram materiais simples e conhecimento comunitário em sistemas que salvavam vidas. Desde a mística das varas de radiestesia até o gotejamento constante da seiva das árvores, cada método combina observação, inovação e respeito pelo mundo natural. Se os construtores, proprietários de imóveis e planejadores de emergências de hoje adotarem essas estratégias testadas pelo tempo, podemos forjar soluções hídricas resilientes que honrem o passado e garantam nosso futuro. O poder da sabedoria ancestral. Se esses segredos o fascinaram tanto quanto a nós, assine e toque a sineta para obter mais informações aprofundadas sobre habilidades de sobrevivência esquecidas. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que possa apreciar uma versão medieval da preparação moderna. E diga-nos nos comentários qual técnica você experimentaria primeiro.